E agora, tá ouvindo? Opa, perfeitamente. Ah, legal, que ótimo. Que bom. Ô Jefferson, é o seguinte, agora eu vou compartilhar a nossa tela, a minha tela, que é pra gente poder começar a conversar, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero te dar o parabéns por você estar sendo o primeiro dessa experiência nova minha, que é o Photo Clinic, tá? Legal. E curiosamente você não é profissional, pelo que você me disse, você é amador, né? Isso. E eu vejo assim a sua atitude de muita coragem, porque lamentavelmente as pessoas têm um pé atrás com a palavra crítica. Mas aqui o nosso Verdade. objetivo de fazer crítica da foto é uma crítica no bom sentido, uma crítica construtiva que vai ajudar você a crescer, entendeu? E descobrir o que você está errando, o que você pode melhorar. Verdade. Então eu acho muito louvável da sua parte, você está de parabéns. E com certeza essa vai ser uma noite memorável que você não vai esquecer, que você vai aprender muita coisa com aquelas 3 fotozinhas que você mandou. Eu fiz uma preparação aqui, Legal. fiz algumas modificações da sua foto, apliquei alguns elementos gráficos em cima para a gente ilustrar melhor. Sim. E vamos lá, você está pronto para começar? Opa. Então vamos lá. Tá aqui a foto, a primeira foto da sua esposa, né? Isso. Tá, você tirou isso aqui na parte da tarde, devia ser o quê? Umas 3h30, 4 horas da tarde. Isso. Você se lembra o horário, né? Bom, Lembro, lembro. Verdade. a primeira coisa que chama a atenção nessa foto, se você olhar bem nessa parte aqui do rosto, Sim. como é um contraluz, o sol tá vindo nessa direção aqui, tá vendo? E, Sim. e tá iluminando o cabelo dela aqui, até tá vendo um corte aqui da iluminação por causa do rosto, né? Que bloqueia a luz. E tá iluminando também um pouquinho do cabelo que tá aqui atrás. Mas se você olhar bem nessa parte do rosto dela, existe um pouco de sombra aqui e tal, que até é desejável no retrato, né? Mas e que poderia ser muito melhorado, assim com o direcionamento da luz. Quando você for fazer um caso desse que existe o contraluz, você procura tirar o cabelo da frente, aqui do primeiro plano, e jogar do outro lado de cá. Que a luz está vindo nessa direção. Se você tivesse jogado o cabelo dela todo para lá, pedisse para ela, ó, joga todo o cabelo para lá, e fizesse uma pose em que ela pudesse inclinar um pouco o rosto aqui para baixo, o cabelo dela caía mais ainda. E ficava uma fotografia mais charmosa, porque o cabelo dela ia ficar todo dourado, bem iluminado. Sim, sim. Se você olhar bem para essa foto, você tem que convir comigo de que esse corte da iluminação que está sendo distrativo, está estranho. Tá Entendi. certo? Aqui muito iluminado, aqui escuro e É. aqui novamente Verdade. iluminado. Então seria só você manipular um pouquinho a pose, quer dizer, pedir para ela jogar para lá, esse cabelo todo para lá, cabelo bonito, comprido, e que ela baixasse um pouco a cabeça, assim, inclinasse a cabeça aqui para olhar para você, que o cabelo caía mais, então ficaria muito mais bonito. Aqui tem um outro pequeno erro também, que é o seguinte: na composição fotográfica você tem que ficar muito atento para o fundo que você escolheu para a fotografia. E uma coisa que é um pecadozinho capital, vamos dizer assim, entre aspas, é deixar alguma coisa crescer no cabelo, atrás em cima da cabeça da modelo ou do modelo, como está acontecendo aqui com esse poste ou um tronco de árvore. Me parece mais que é poste. E aqui existe um Sim. outro galho de árvore também crescendo em cima da cabeça dela. Quando você vai fotografar um local como esse, que tem muito verde, que era um parque, na é verdade, Sim. você mora em Americana, né? Sim, americano. Americana. Isso. Ah, não, porque você escreveu, então faltou o N, A, estava escrito América. Eu moro em América, Não. São Paulo e tal. Americano de São Paulo. Então, como tem muito verde, deve existir opções. É só você olhar atentamente o fundo e você mudar o seu ângulo. Por exemplo, se você tivesse vindo aqui para a sua direita, você pegaria mais esse fundo aqui e já tiraria esses postes em cima da cabeça dela, entendeu? Perfeito. Agora, voltando aqui com relação ao cabelo, eu tenho uma foto aqui para te ilustrar como que seria. Veja bem, essa é uma foto minha. Você está vendo que eu mandei ela jogar o cabelo todo para cá. E no caso a luz está vindo dessa direção. Não é sol. É um flashzinho bem fraquinho que eu mandei uma pessoa jogar, o meu assistente, para só separar o cabelo do fundo. Então você vê, a posição do sol seria mais ou menos a mesma que eu mandei colocar aqui o flash, o flash auxiliar, né?
o célula. Então seria mais ou menos esse o efeito que você daria na sua foto. Você entendeu? Entendi. Agora vamos para o slide seguinte aqui. Essa aqui é a segunda foto, né? Você pode ver que em relação à primeira foto existe uma melhora na iluminação, né? Mas ainda continua coisas crescendo em cima da cabeça dela. Tá vendo aqui? E outra coisa também que você deve ficar atento, quando você for fazer um tipo de foto assim, você tentar eliminar o chão, o asfalto, o calçamento aqui, tá vendo? Entendi. Você tem que procurar um fundo que seja totalmente compacto, verde, e que depois do desfoque ele vai virar umas pinceladas de tinta, entendeu? Entendi. Essa foto melhorou em relação à anterior, né? E nós vamos aqui agora fazer uma outra comparação. Então o erro que eu te falei que tem nessa foto continua sendo. Oi? Os caras, né? Ah, ô Jefferson, repete a sua pergunta, a colocação, que cortou. Não, eu entendi que o fundo, né, as árvores no fundo, eu achava que isso não interferia tanto. Porque como o fundo está desfocado, né, não fica... Mas como você falou, realmente chama mais atenção, né? Fica uma coisa bem... Né, realmente faz... E principalmente quando existem objetos muito claros, como esse poste branco aqui, você está vendo? Então, você nota que aqui, ó, o fundo está bem compacto. Se você tivesse vindo mais para cá, você pegaria só esse fundo como, enquadrando ela, entendeu? E fizesse um ângulo de câmera mais de baixo para cima, você eliminaria também esse asfalto aqui, entendeu? Uma situação parecida seria essa daqui, ó, dessa foto minha que foi projetada lá no filme. Não sei se você lembra que eu comentei sobre isso. A água e uma muralha de pedra aqui está competindo com o fundo todo verde que está. Quanto mais longe o fundo está, mais desfocado ele fica. Você já percebeu isso, né? Sim, sim. Então, olha só, para corrigir esse problema, eu devo ter mostrado no vídeo, mas só vamos repetir aqui. O que eu fiz? Eu abaixei o ângulo da câmera, então eu peguei só o fundo verde. Então não tem distração nenhuma, não tem elemento distrativo nenhum na fotografia. A única coisa que salta aos olhos é a modelo. Que quando você vai fotografar uma pessoa, você vai fazer um retrato, não é verdade? E a própria palavra já está falando, você vai retratar alguém. Então esse alguém que vai ser retratado é o objeto principal, é a estrela principal daquela fotografia. Tudo que tiver aqui em volta, no fundo, está competindo com ela. Os grandes mestres da fotografia dizem o seguinte, que no retrato, o que importa é o rosto estar bem iluminado aqui do final da testa até aqui no queixo. O resto pode permanecer até meio que subexposto, meio escuro, que é justamente para chamar bem a atenção, entendeu? Mas essa foto que nós acabamos de mostrar tem um outro ponto positivo. Não sei se você percebeu, mas você estava numa situação de luz bem suave, deveria ter um céu aberto nessa posição aqui em frente da modelo, que a luz está vindo nessa posição, uma luz bem suave, e está projetando uma sombra aqui embaixo do nariz dela, que você consegue perceber agora. Está vendo aqui? Consegue perceber essa sombra? Veja bem, esse é um padrão de iluminação básica do retrato que se chama luz borboleta. É quando você no estúdio coloca uma luz bem de frente para o rosto da pessoa e bem acima da cabeça dela, e aí você projeta a sombra no nariz que lembra a asa de uma borboleta aberta. Por isso que ela chama luz borboleta. Entendeu? Provavelmente você não conseguiu ver essa luz, mas essa luz existia ali. Daqui para frente, o conselho que eu dou para você é de que toda vez que você fotografar fora, você começa a analisar a luz que está chegando no rosto da modelo. E para isso você tem que chegar perto e observar. E aí, quando você consegue localizar, identificar a direção que a luz está vindo, aqui no caso era frontal, você pode brincar com o modelo e posar ele de acordo com a direção da luz. Se você tivesse virado o rosto dela um pouco para lá, entendeu? Essa sombra ia ser projetada mais para cá, já era um outro tipo de iluminação básica do retrato.
Por isso que eu digo que é muito importante você conhecer a iluminação básica do retrato. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu só fotografo fora, eu não pretendo montar estúdio, e para mim não me interessa a iluminação básica do retrato. Essa pessoa está fazendo uma colocação muito errada, porque o princípio da fotografia externa é baseado na fotografia de estúdio. Você primeiro precisa dominar a iluminação do estúdio para depois você começar a fotografar fora, entendeu? Isso não impede que você, a partir de agora, comece a aprofundar nesse assunto e comece a entender verdadeiramente como que é importante você descobrir de onde está vindo a luz, entendeu? A direção dela e a qualidade dela. No caso aqui, é uma luz de excelente qualidade, uma luz maravilhosa, bem suave, você está vendo? Que deixa pouquíssima sombra embaixo do queixo e que dá um contorno assim no objeto que fica muito bonito por sinal, entendeu? E essa é uma luz característica quando uma pessoa está dentro de um bosque como vocês estavam e em frente existe um buraco de céu que projetou essa iluminação no rosto da modelo, entendeu? Vamos lá para o próximo slide. Essa aqui é a última foto, você mandou 3 fotos, né? Aqui, veja bem, não tem galho crescendo, né? O galho está aqui à direita. E a gente percebe o quê? Que quando você se afastou para fazer um corpo inteiro, que na realidade aqui você cometeu um outro deslize, que eu diria assim, que foi falta de concentração. Você não é um corpo inteiro completo no sentido da palavra, que você cortou no meio da perna dela, para baixo do joelho. Para ser um corpo inteiro, teria que aparecer os pés dela. Porque assim, deixa eu te falar, existem 5 cortes na fotografia de pessoas. O primeiro dela é o close, quando você pega daqui até aqui na cabeça, só a cabeça, né? Existe o busto, que seria um corte mais ou menos aqui, nessa altura, do seio, né? Do peito, no caso, que é quando você faz uma fotografia, por exemplo, de documento. E o terceiro corte seria o meio corpo, que seria um pouco para baixo da cintura. Depois existe o 3/4 de corpo, que seria um pouco para cima do joelho, entendeu? E depois o 5º corte seria o corpo inteiro, que teria que necessariamente mostrar os pés, entendeu? Nessa situação aqui a gente percebe, inclusive, que em relação às outras fotos anteriores, esse fundo está muito nítido, né? Tá certo? Verdade. Eu fui lá nos detalhes de como você tirar foto, está aqui, ó. Você fotografou com uma objetiva 50mm, cuja abertura total dela é 1.8. Confere? Isso mesmo. Você fotografou com ISO 200 e com diafragma 2.5, que deu 125 de velocidade. Existe uma regrinha do retrato, uma regra básica, que daqui para frente, se você seguir, você vai ver um resultado bem melhor nas suas fotos. É o seguinte: não importa se você está fazendo um close, um meio corpo, um 3/4 de corpo, um corpo inteiro. Você vai começar a trabalhar daqui para frente agora com a objetiva toda aberta. Ela abria com 1.8, você ia deixar ela no 1.8 do começo ao fim do ensaio. Não ia mexer. Que você ia conseguir um fundo mais desfocado. Em todas as fotos o fundo ia ficar mais desfocado ainda, entendeu? Porque no retrato, o que você precisa ter em foco é o olho da pessoa. Então só você prestar atenção no ponto de foco onde você vai colocar, que deve ser no olho, que os 2 olhos vão entrar em foco, com raríssimas exceções, a não ser que você está fazendo um extremo close, bem fechado, e dependendo da posição do rosto, você pode focalizar o primeiro olho e às vezes o segundo olho pode sair fora de foco ou levemente fora de foco. Só nesse caso. Mas é desejável que você faça todo o ensaio fotográfico com a objetiva toda aberta. Vamos ver o próximo slide? Agora nós vamos falar um pouquinho de composição. Na fotografia, de um modo geral, não é fotografia de pessoas, mas de qualquer objeto, existe a lei dos pontos dourados. Não sei se é familiar para vocês. Você já ouviu antes esse termo? Já ouviu, né? Então, você divide o frame fotográfico em 9 retângulos, né? 3, 3, 6. E o objeto deve ser colocado na intersecção das linhas, que são esses 4 pontos. Então aqui, no caso de exemplificar a foto minha, um dos pontos dourados, né, da regra dos terços, né, está aqui exatamente no olho dela. Isso depois de um certo tempo, que você começar a praticar, e quando você fotografar, você
se concentrar bem na colocação do objeto. Inclusive tem algumas câmeras que você projeta essas linhas lá no visor, que é justamente para guiar você onde você deve colocar exatamente o objeto. Mas depois de um certo tempo de prática, você vai fazer isso instintivamente. Você vai colocar já o objeto no ponto certinho, sem às vezes até perceber, porque essa prática se tornou uma segunda natureza para você, entendeu? Então é uma coisa bem normal que vai acontecer. Essa é uma outra foto minha, que eu, só para exemplificar a composição, né? Os objetos estão aqui quase no ponto dourado, né? Isso é muito importante você começar a praticar daqui para frente agora. Agora existe uma regrazinha também que diz o seguinte: o lado em que o corpo está virado, no caso o corpo dela está virado para cá, sempre deve sobrar um espaço, que seria justamente esse espaço que está sobrando aqui. Se eu colocasse ela aqui, entendeu? Não teria espaço de frente para o corpo dela, então não teria como o objeto se mover dentro da fotografia, vamos dizer assim. Mas veja bem, tudo são regras que podem ser quebradas, né? Mas isso é um indício de uma colocação ideal do objeto dentro da fotografia, do quadro fotográfico, né? E para exemplificar aqui, para definir a composição fotográfica, existe uma frase de um professor americano de quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, que ele dizia assim, que a composição fotográfica é a distribuição harmoniosa dos elementos dentro do quadro fotográfico. Quando você olha uma foto e ela está fazendo bem aos seus olhos, é porque ela foi bem composta, ela está composta direitinho. Então aqui, agora eu coloquei essas grades aí, só para você ver como foi a sua composição. Essa primeira foto aqui não está errado, né, apesar de estar sobrando menos espaço aqui, mas está num dos terços, quase um dos pontos dourados, né? O que eu gostaria também de sugerir para você, que quando você, antes de fotografar, você analise bem a sua volta, todos os elementos daquela cena e tentar aproveitar o que pode ser aproveitado a seu favor. Até ia pedir para você, como esse parque aí na sua cidade, se você pudesse voltar um dia, eu gostaria que você refizesse essa foto com a sua esposa, que tá fácil, que ela é sua esposa. Eu queria que você setasse ela aqui, nesse primeiro, segundo, terceiro, nesse quarto pilar, que essa ponte aqui me parece que ela é comprida, ela vai longe, né? E você pegasse uma objetiva mais longa. Quais são as objetivas que você tem? Eu só tenho essa de 50 milímetros e a lente. Só a 50 milímetros, a outra? A lente do kit, 1855, né? 1855. Mas eu tenho uma outra câmera, que seria ela é da Nikon, mas ela é a Cybershot, né? Que a gente fala. E aí eu consigo uma distância focal até de 205 milímetros. 205? Mas ela não é DCLR, né? Não, mas não tem importância. O exercício que eu vou te dar para você fazer é irrelevante à câmera. Aliás, eu costumo falar que o equipamento não é tão importante assim como às vezes as pessoas colocam. O mais importante é você entender bem da iluminação, de saber a colocação do objeto corretamente, entendeu? E a marca da câmera, o modelo, às vezes nem me interessa saber qual é. Então eu ia pedir para você fazer o seguinte: então você pega essa Nikon, é Nikon, né? Você vai chegar nessa ponte, vai colocar sua esposa sentado aqui, ó, de costa encostado nesse pilar, sentadinha aqui. Você vai vir desse ponto aqui, vai puxar no 205mm e vai enquadrar ela de corpo inteiro, ela vai estar sentada, pegando essa sequência de colunas aqui da ponte. Mas eu quero que você faça um ângulo de tal maneira que não pegue mais nada, a não ser a sequência de pilastres aqui da ponte, entendeu? Vai ficar uma foto muito mais dinâmica, muito mais bonita, porque vão existir linhas, padrões de linhas que vão se repetir no fundo fotográfico, e isso vai valorizar e vai impactar a fotografia. Vai ser uma fotografia totalmente diferente. Como você tem essa já de referência, volta um dia lá e refaz essa foto que você vai ver a diferença. Puxa no 205mm, vai lá. Você está trabalhando no automático, no manual, no prioridade de abertura, como que é que você trabalha? Manual. No manual. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte: você coloca no manual, abre toda a objetiva, não sei quanto que ela abre, se é 3.5, 4.5, 5.6 ou 2.8, não sei. Abre toda a objetiva quando você estiver no zoom máximo de 200mm. Aí você vai na velocidade e vai achando a velocidade até chegar naquele ponto zerado ali da exposição perfeita, que é no meio, ok? Se você percebeu que na situação de luz que você vai fotografar a velocidade está muito baixa, vamos dizer que não é um dia de sol brilhante como esse aqui, vamos dizer que é um dia que está nublado e fechado. Então você abriu tudo, puxou no zoom e você foi ver a velocidade, deu 15 avos de segundos, né, de velocidade. É uma velocidade que você pode tremer com a câmera, né, na mão. Então você aumenta o ISO, se tiver em 100 vai para 200, se tiver 200 vai para 400, até você chegar numa velocidade que você tem certeza que você não vai tremer,
que seria o 200mm, que seria a potência focal que você está usando, 200mm. Para não tremer, seguramente você teria que usar a mesma velocidade que é a potência focal do objetivo. Então você teria que usar 1/200º de segundo para você não tremer nessa foto. Refaz essa foto que você vai ter uma surpresa muito grande de você ver o resultado. Você entendeu? Ela vai sentar aqui de costa. Ela tanto pode ficar olhando para frente, não precisa olhar para a câmera. Aí você pode até fazer um perfil dela. Ou depois você pede para ela olhar de leve para a câmera, assim, não pegando o rosto todo, mas só 3/4 do rosto, como está aqui nessa fotografia. Vai ser uma diferença dramática. Vamos passar para outro slide. Aqui eu coloquei a grade novamente da composição e aqui também foi colocado corretamente, você está vendo? Você acertou na composição, né? E essa primeira foto que é a mais fraca, você vê a diferença, né? Que ela está bem no centro, está fora dos pontos dourados da composição. Você vê essa foto, que ela tem uma distribuição mais harmoniosa, com essa sobra aqui, aparecendo todo o braço, ela meio deslocada, né? Ela teria que estar mais deslocada na realidade, ela teria que estar mais para cá um pouco. Mas já é bem diferente dessa aqui que está no meio. Então ela está com vamos dizer assim, tem uma foto que está sem movimento, sem dinâmica, entendeu? Outra coisa que você precisa também ficar atento e se policiar é com relação aqui a sobra da fotografia em cima, né? Aqui sobrou muito, o corte ideal seria metade disso aqui. Então é o seguinte, se você puder então voltar e refazer essas fotos, essa foto, essa e essa, você vai ver uma diferença brutal no seu trabalho daqui para frente. Essa, você vai achar um fundo aqui em que você vai usar só o verde como fundo e vai fotografar de baixo para cima para eliminar esse pavimento aqui, esse asfalto. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui para te falar. Bom, é isso mesmo, é só. Você tem alguma coisa para perguntar, para falar? Pode colocar. Nossa, Eloy, para mim, realmente foi uma falha considerável. Eu estou muito feliz em poder receber o feedback seu e vou refazer essas fotos sim, vou reenviar para você, para a gente analisar de novo. E fico muito feliz pela sua atenção, né, de poder me dar esse feedback, para mim é muito importante. Deixa eu te fazer uma colocação. Você foi meio severo com você, dizendo que foi um erro muito grave. Não pensa dessa maneira. Você, como amador, as suas fotos estão razoáveis, entendeu? Existe profissional, já vi muitas fotos profissional muito pior do que a sua, e você ainda nem é profissional. E só foi com o tempo que prestando atenção, se concentrando na fotografia, porque você tem que parar de encarar o processo fotográfico, apertar de um botão, como uma coisa comum. É uma coisa que envolve muito mais elementos. Você tem que se concentrar mais, você tem que analisar uma foto dessa, né, para achar outro ângulo e tirar esses elementos do fundo. Então daqui para frente você tem que começar a se concentrar mais. Essa coisa, por exemplo, de cortar o pé, se eu disser para você que com 35 anos de profissão eu corto o pé direto, talvez você não vai acreditar. Mas é um dos meus fracos da fotografia. Eu estou sempre me policiando. E é muito normal, às vezes, eu fazer um corpo inteiro, percebi que eu fiz aquilo e repetir a foto em seguida. Então não seja severo, você está no caminho certo. A coisa mais importante de você é a sua atitude de você tomar uma ação nesse sentido, de saber como está o seu trabalho. E para mim, cara, foi uma experiência fantástica. Eu não sei quanto tempo deu essa conversa nossa, deve ter dado uns 40 minutos, mas eu aprendi também com você. Quando alguém ensina, esse alguém também aprende. Eu também tenho que te agradecer muito mais do que você tem que me agradecer. Primeiro por ter me dado a oportunidade de eu tornar realidade esse projeto meu, que eu tinha convidado já vários profissionais e a maioria deles nem deu resposta, outros disse que ia fazer e nunca me mandou foto, porque a profissão de fotografia, você vai perceber com o tempo que ela é muito esquisita. As pessoas às vezes elas tem alguns medos internos dela e elas não querem sair da zona de conforto. Elas estão naquele ambiente que os amigos, parentes falam que ele é um excelente fotógrafo, ele não quer que haja contradição, né, nessa verdade. Mas é por aí, você tem que ter senso crítico, análise crítica. Quando eu faço um trabalho que eu não gosto, eu assumo. Eu sou muito autocrítico, cada trabalho que eu faço eu vou lá, analiso. E o ideal seria que ter uma pessoa que conhecesse mais do que eu para analisar meu trabalho. Mas eu costumo dar uma geral e descobrir aonde eu errei. E o caminho é isso aí. Se você for por esse caminho de estar com essa mente aberta para aprender, você vai progredir muito a fotografia. Para quando você virar um profissional, você saber o que está fazendo, poder argumentar com seus clientes o porquê que você está fazendo aquela foto daquela maneira e também
fazer uma triagem, né? Uma peneira das informações que você está recebendo. Mas é isso aí. Você tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Não, eu vou refazer essas fotos. Se tudo der certo no dessa semana, eu faço e te envio de novo. Puxa, que legal, que legal. E daí nós vamos fazer um outro chat um pouquinho mais rápido também para não cansar a audiência, né, que vai assistir. A gente faz um outro chat rapidinho. Eu já tenho essas fotos, que é o antes, e você vai me mandar o depois e nós vamos botar as duas fotos uma do lado da outra. Procura repetir as mesmas poses, mais ou menos nos mesmos lugares e consertando essas coisas aí que eu te falei, tá bom? Ok. Mais uma vez, muito obrigado a você, parabéns pela sua atitude, eu fico imensamente grato. Muito obrigado. E continua aí prestigiando a gente aí no nosso canal, dando um compartilhar, um curtir. As pessoas às vezes não gostam muito de dividir as coisas com os outros, né? A minha missão hoje na fotografia é compartilhar tudo que eu sei com tanto os iniciantes quanto os antigos profissionais. De vez em quando eu recebo alguns feedbacks aí de profissionais antigos, são raríssimos, mas outro dia mesmo teve um comentário de um profissional que falou assim: olha, eu tenho 27 anos de profissão e quando eu vejo seus vídeos, eu me considero um amador. Entendeu? Então, a gente está sempre aprendendo. E eu me considero, como eu sempre digo, no pré-primário da fotografia, eu também estou aprendendo. Eu tenho muito que aprender ainda. Mas o pouco que eu sei, eu posso contribuir para ajudar os outros, entendeu? E você tendo essa mente aberta em querer aprender e querer repassar depois para outros também o que você sabe, é uma atitude muito louvável que a gente deve levar para frente. Tá bom? Verdade. Então, Muito obrigado, Eloy. muito obrigado a você, uma boa noite, um abraço. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.